galerinha, tudo bem? Eu sou Igão, professor, e vim aqui dizer algo interessante para vocês. Enquanto muitas pessoas estão isoladas, fazendo isolamento social, a campanha Fica em Casa, nós do Núcleo Educacional de Porteirinha, UNEP, buscamos estratégias para não prejudicar os nossos alunos. Então, estamos gravando vídeos, fazendo aulas online. E enquanto muitos de vocês, alunos que estão nas suas casas, se sentindo prejudicados, nada disso, nós do Núcleo Educacional de Porteirinha buscamos estratégias para que você não seja prejudicado, para que você não perca os conteúdos de uma forma prazerosa, de uma forma que você goste e de uma forma que você aprenda. Por isso, então, vamos começar aqui com uma matéria interessante: Revolução Industrial. A Revolução Industrial, se sabe que foi o grande processo responsável por consolidar o sistema capitalista e mudar para sempre o modo de produção no mundo inteiro. Sendo a Inglaterra a grande pioneira nesse processo. Sabe por que a Inglaterra foi a grande pioneira nesse processo? Iremos analisar quais foram os principais motivos que levaram a Inglaterra a ser a pioneira nesse processo. Veja bem. Primeiro tem a Revolução Gloriosa, onde, após um golpe de Estado que destituiu Jaime II e conduziu Guilherme de Orange ao poder, assim o sistema de governo, que era absolutista, ou seja, todos os poderes eram concentrados na mão do rei, foi transformado em uma monarquia parlamentar. Mas acontece que a monarquia parlamentar, o parlamento era formado em sua maioria por burgueses. Vocês já pensaram a cara de Guilherme de Orange se ele pudesse falar? Não acredito que terei que dividir meu poder com esses ordinários. Só burguês safado. Assim, o parlamento obrigou o novo monarca a assinar e jurar respeitar as decisões contidas na Declaração de Direitos, que a gente chama de Bill of Rights. Esse documento ele limitava os poderes reais e dava início, assim, à monarquia parlamentarista na Inglaterra, onde o rei jamais seria absoluto e precisava contar com o apoio de um primeiro-ministro. Como os poderes dos reis foram transferidos para o parlamento, onde havia a participação das classes, principalmente da burguesia, assim as atividades burguesas elas foram beneficiadas, havendo o crescimento da burguesia. Outra causa principal foi o que a gente chama de Ato de Navegação. Foi uma lei decretada para a Inglaterra e suas colônias, onde todas as mercadorias de importação e exportação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas, e isso iria enfraquecer a concorrência e permitir que a Inglaterra controlasse as principais rotas marítimas do mundo. Outro fator também foi a posição geográfica em que se encontrava a Inglaterra. Foi muito importante para esse momento. Sendo ela uma ilha, tinha melhor acesso às principais potências europeias, em uma época em que o transporte por terra era muito caro e demorado. Ela tinha em si muitos rios navegáveis que facilitavam o escoamento e a distribuição da produção interna. Agora, a burguesia enriquecida tinha muito capital para desenvolver pesquisas e, assim, a criação das máquinas, acabando por aperfeiçoar todo o processo de produção. Outro fator importante foi a Lei dos Cercamentos. Sabe o que é isso? Essa lei ocasionou a transformação da terra comum em propriedade que passou a ser exclusiva do governo para a criação de ovelhas. O problema mesmo é que essas terras eram ocupadas por camponeses e com essas leis foram totalmente expulsos. Assim, tiveram que migrar para as cidades em busca de emprego e de sobrevivência. Vai surgir nesse momento o que a gente chama de êxodo rural, a saída do homem do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida, tornando a mão de obra abundante e barata para as indústrias. E como todo mundo estava desesperado para encontrar um emprego,
acabaram se submetendo a péssimas condições de trabalho, com cargas horárias de até 16 horas. Vocês sabiam que a matéria primordial, a matéria-prima, era a lã? E que ela era retirada das ovelhas? Sendo assim, para a grande atividade econômica que era realizada naquela época, era necessário expulsar os camponeses de suas terras para criar ovelhas. A Inglaterra tinha grande quantidade de reservas de carvão e ferro, sendo essenciais para a energia e para a produção das máquinas. Assim, a produção do século XIV era artesanal, ou seja, o trabalho era assalariado e era feito com as mãos. Essa prática a gente dá o nome de manufatura. Manufatura vem do latim manus. Manus é o trabalho feito, realizado com as mãos. E com a criação das máquinas, essa foi a grande mudança. Essa foi uma das principais mudanças que passou da manufatura para a maquinofatura, acumulando e aumentando a produção. Como todo mundo estava desesperado para encontrar um emprego, acabaram se submetendo a péssimas condições de trabalho, chegando a trabalhar, a exercer uma carga horária de até 16 horas. Nas fábricas havia péssimas condições de trabalho, pois essas condições eram horríveis e perigosas e não tinha nenhum tipo de segurança. Se você faltasse ou tivesse, por exemplo, o dedo cortado, era logo demitido sem ter direito algum. Galerinha, assim, nessa situação em que se encontravam, fizeram com que os trabalhadores se unissem, se revoltando contra seus patrões e organizando sindicatos. Os movimentos trabalhistas mais famosos foram o ludismo e o cartismo. O ludismo foi liderado por Ned Ludd. Nesse movimento eles culpavam as máquinas pela situação em que se encontravam, desemprego, miséria, e ficaram conhecidos como quebradores de máquinas. Sabe por quê? Porque eles entravam nas fábricas e a destruíram, sendo uma forma de protesto. O governo reprimiu fortemente os ludistas, sendo alguns levados até a morte. Já o cartismo, ele reivindicava direitos trabalhistas e políticos. Ele se originou pelo documento que ficou conhecido como a Carta do Povo, documento esse que fazia várias reivindicações trabalhistas e políticas. Faziam greves, pressionando seus patrões e conseguindo assim várias conquistas. Então, galerinha, quais foram os resultados da Revolução Industrial? Foram desenvolvidas muitas tecnologias, como por exemplo as locomotivas, as estradas de ferro, que facilitavam o transporte de todas as mercadorias, sendo o carvão fonte de energia para as máquinas a vapor. Também nessa fase foi criado o telégrafo, dando início à era da informação através das mensagens. A Inglaterra se tornou a maior potência econômica do mundo, começando assim a sua expansão industrial por todo o planeta. Era uma busca por matéria-prima e mercado consumidor, dando início assim a uma característica que a gente chama de imperialismo, que vai ser um dos principais motivos que vão desencadear a Primeira Guerra Mundial. Lembrando vocês que também uma das consequências da Revolução Industrial foi o êxodo rural. Da expulsão dos camponeses levou ao crescimento urbano e populacional. A burguesia se fortaleceu e a classe operária passou a ganhar destaque cada vez mais. Então, galerinha, foi isso aí. Foi muito bom estar com vocês. Lembre-se sempre, aqueles amantes da história como eu, história é vida. Estudem, não percam tempo, porque tempo é história. Beijo.